Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a respeito de raízes aéreas. Eu tava mexendo nas minhas bancadas, tirando algumas folhinhas secas e observei que essa Lilac Snow, ela tá com raízes aéreas. O que pode ser essas raízes? Isso significa que ela tá com algum problema aqui embaixo, dentro do substrato dela. E ela já tá até meio estiolada, pode ver que tem uma separação entre as folhas, olha. Ela em algum período tomou menos sol do que deveria e acabou estiolando. E também algum problema aqui embaixo, pode ser nematóide, pode ser um ataque de cochonilha, pode ser uma podridão na raiz. Então o que eu vou fazer é salvar essa cabeça aqui. Vou fazer a poda dela e depois eu vou remover esse substrato para descobrir o que tinha aqui embaixo e observar também o restante que ficou nas bancas, porque se for uma cochonilha, se for uma nematóide que esteja aqui embaixo, ela pode ter passado também para as outras que estavam na mesma banca. Então, como que eu faço a poda? Nesse caso aqui, como ela já tem uma separação entre as folhas, olha, tem um espaço, e eu não vou fazer o reaproveitamento desse caule, porque ele provavelmente está contaminado, né? Ela já está contando isso com as raízes aéreas, é uma forma que ela tem de avisar que ela está com um problema aqui embaixo. Então, como ela já tem essa separação entre as folhas, eu posso simplesmente vir aqui e cortar com a faca. Mas eu prefiro usar a linha. Eu faço o corte com a linha. Isso aqui é uma linha de pesca, de multifilamento. Ela não arrebenta com facilidade, só com muito tempo mesmo. Vai passando o tempo, ela pode apodrecer. Mas é difícil, até os caules mais grossos eu costumo cortar com ela. Eu coloco nesse pauzinho aqui, porque ela corta a mão. Se você forçar ela aqui sem ter o auxílio desse pauzinho, ela vai cortar a mão. Se eu usar simplesmente os meus dedos, ela vai cortar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu laço ela, eu separo aqui o tamanho que eu quero cortar. Eu vou pegar só essas folhas que estão mais bonitas, olha. Eu venho aqui, venho passando a linha entre as folhas. Dou 2 voltas. Com a linha, eu acho que o corte fica mais preciso, fica um acabamento mais bonito ali no corte. E também não estraga a folha. Aqui, se eu for enfiar uma faca, dependendo, né, do jeito que tá, se é uma planta mais baixinha, se ela tá mais compacta, aqui vai machucar as folhas. Então, eu gosto da linha. Eu dei 2 voltas e pronto. É rápido, olha. E pode ver que ela tá com problema aqui, ó. Tem uma manchinha aqui no caule. Isso significa que o problema já estava bem em cima. Eu vou continuar cortando aqui com a faca pra até chegar na parte onde tá bem branquinha aqui dessa folha. Que se eu deixar ela do jeito que ela tá aqui, ela pode até enraizar de novo, mas ela vai enraizar com o mesmo problema. Aí o que eu vou usar aqui é a faca, uma faquinha de serra, de corte, o que você tiver aí. Um estilete. Eu vou esterilizar a faca, não costumo fazer isso no meu dia a dia. Aqui, na verdade, eu não costumo usar mesmo. Mas aqui, como eu tô mostrando no vídeo, nesse caso aqui, como ela tá com uma contaminação no caule, é bom esterilizar, Não tanto agora, antes de eu fazer o corte, mas depois. Não usar o mesmo instrumento em outra planta, porque aí sim tem a probabilidade de passar esse problema. Mas eu ponho o álcool, que eu tô usando em gel, acabou o álcool líquido. É só passar aqui, aí eu vou vir nela. E vou cortando, vou remover essas primeiras folhas. Ó, aqui eu vou cortar até chegar onde a raiz vai estar branquinha. Provavelmente saiu, que era essa pontinha aqui, ó. Opa, cadê? Aqui. Ela tá com um pontinho marrom aqui, que é esse aqui, é o probleminha, o fungo que ela tava dentro dele, do caule. Aqui eu removi mais esse pedacinho. Já ficou branquinha. Tem um círculo meio rosado no meio aqui, mas é dela mesmo. Isso aqui é da planta. Agora, aquela pontinha marrom que tava no meio é o problema que tá no caule. Então, aqui pronto, tá esterilizado. Eu posso vir pôr álcool aqui, vai ajudar na cicatrização dela, pra ela enraizar. Não costumo pôr também, mas nesse caso, como ela tá doente. Agora, eu deixo ela na banca, cicatrizando por uns 3 dias, pra depois eu plantar ela de novo. De 3 a 5 dias. E se quiser deixar ela emitir raízes antes de plantar, também funciona muito bem. É
um método muito bom também, deixar ela enraizando para depois encostar lá na terra. Agora eu vou pegar uma bandeja pra gente tirar esse caule aqui desse substrato para dar uma olhada no que tem aqui dentro. Gente, tá tão frio aqui hoje. Amanheceu um frio tão gostoso, no entanto que elas estão coloridas. Olha essa zorra aqui, como tá linda a cor dela. Então tá bem vinho, já bem durinha, mas ela vai... Vou fazer poda nela também. Ela tá com um formato não tão bonito. E dessa eu quero reaproveitar o caule para fazer mudas. Então vamos lá, vamos tirar ela da terra aqui e dar uma olhada como tá esse substrato, que pode ter acontecido aqui. Olha, cochonilha não tem. O torrão saiu inteiro, ó. Não tem cochonilhas, só os carvão. Olha como o carvão é importante no substrato. Isso aqui que é perlita, uma perlita. Olha como é importante o carvão. A raiz da suculenta, ela tá raca nos carvãozinhos. E ali ela se sente firme para crescer. Porém, essa daqui teve um imprevisto no meio do caminho da vida dela, né? Mas vamos descobrir. A raiz dela tá normal. É um fungo que ela pegou no caule, porque a raiz dela está normal. Não tem nada, não tem cochonilha, não tem nematóide. Foi simplesmente um fungo que ela pegou e subiu no caule dela. E com o tempo, se eu deixasse, ia resultar na podridão desse caule aqui. E provavelmente eu ia perder até a cabeça. É incrível, né? Não tem nada nas raízes, porém, ela está com esse problema interno no caule dela. É um fungo, provavelmente. Eu vou cortar esse caule aqui, a parte de baixo dele, e vou plantá-lo novamente pra ver. Vamos ver como tá aqui. Não, acho que eu não vou reaproveitar ele. Dá pra ver que ele tá com um probleminha aqui ainda. Eu vou descartar esse caule, não vou reaproveitar. Então, resumindo, era um fungo interno. Ele pode ter adquirido através das raízes ou simplesmente ele desenvolveu esse fungo. É isso aí. Então, esse caule já não me serve mais, porque dependendo desse problema aqui, ele pode até estar passando para outras plantas. Então, eu já descartei aquele caule, já joguei ele, lavei as minhas mãos, mas mesmo assim, agora eu vou passar álcool, porque como tinha um problema, posso passar para as outras. Venho na minha faquinha de novo, passo álcool de novo, você pode esquentar, pode aquecer ela com o bique, né, com isqueiro, que também vai matar as bactérias dela. Na minha linha, o que eu faço na minha linha? Eu venho aqui e passo álcool na minha linha também. Passo álcool nela, porque ela também pode ter pegado, né, contraído a bactéria que estava ali naquele caule. E aqui na cabeça da Lilac Snow, né, eu vou identificar essa cabeça, porque tem algumas plantas que são muito parecidas, eu acabo perdendo depois, nem sei quem é quem. Como identifico? Eu escrevo direto na cabeça da planta. Deixa eu enxugar aqui, tem que tirar um pouquinho da pruína, senão a caneta não pega. Eu escrevo direto na planta, porque se eu pôr uma plaquinha nela agora, como eu não vou plantar ela agora, eu posso acabar perdendo a plaquinha e depois eu me perco, me confundo com os nomes. Meu Deus, se tem um problema, é perder a identificação de planta. Tem algumas que são muito parecidas, depois até descobrir quem é quem, né? Eu vim aqui e escrevo direto na folha, né? Fazer a caneta pegar, né? A caneta quer pegar com o frio. Aí, ó. Escrevo direto aqui. Lilac Snow. E reservo essa cabeça para plantar depois que ela cicatrizar. Agora a outra poda que eu vou fazer vai ser nessa zorra aqui. Ela tá bem grandona, tá bonita, mas eu quero mais mudas dela. Que ela é uma plantinha que... Eu já teve uma época que eu tive muita muda de zorro, mas depois de um tempo ela parou, é uma planta que parou de ser procurada. Aí o que eu fiz? Eu vendi o que eu tinha e parei de reproduzir. Porém, agora tem pessoas atrás da zorro e eu não tenho mais mudas. Então eu vou decapitar essa daqui, que era uma matriz minha, pra gente trazer mais mudinha aí pro viveiro.
Então eu venho aqui com a linha novamente, eu vou descartar todas essas folhas maiores, vou ficar só com as pequenas. Ela tem algumas cicatrizes aqui. Ela tem algumas, essas pintas aqui, elas não é fungo, tá? É cicatriz que deu. Ela teve uma fase da vida dela que ela ali pegou um fungo, mas depois, com a aplicação do fungicida, ela secou e se recuperou, mas ficou as cicatrizes, né? Essas manchinhas que tem assim umas pintinhas, não sei se vocês conseguem ver, ela tem umas pintinhas assim, umas erosões, como se fossem uns cravinhos. Esse daqui é excesso de água. Na época de muita chuva, ela costuma soltar essas erosões na folha. Não é um fungo também, porém ela fica feinha, né? É como se fosse um ácaro na folha. Mas depois ela se renova, que nem olha, as folhas novas estão vindo todas perfeitas, sem nenhuma manchinha. Então aqui eu passei a primeira vez. Passo novamente mais uma vez. Essa folha vai ficar. Aqui dou mais uma volta. Pronto. Agora é só laçar e puxar. E esse caule tá bem grosso. Vamos ver. Tomara que essa linha não rebente aqui e me envergonhar, né? Tem que fazer força. Foi. Mas olha o tamanho que tava. Olha o tamanho desse caule, tava enorme. Mas olha, perfeitinha. Não tem nenhum problema. O caule tá branquinho. E tá aí, uma cabeça perfeita. Mesmo sendo decapitada, já tá numa cuia 21. Eu vou vir aqui e vou passar álcool nela, como eu tava mexendo com a outra ali. Agora eu fiquei com um pouquinho de cisma, né? Passo um álcool aqui e deixo ela cicatrizando junto com o Lilac Snow. Vou identificar. E prontinho. E nesse caule, nesse meu caule aqui, eu vou passar álcool também, vou cicatrizar. E vou deixar esse caule onde ele tava por uns dias. Depois eu costumo passar eles pro isopor. Como eu não tenho tanto espaço, para economizar espaço e vaso, eu coloco todos os meus matrizeiros que eu faço a poda. Depois de um tempinho eu passo eles todos para o isopor. No isopor cabe de 15 mudas, 15 matrizes assim, 15 caules decapitados. E depois identifico eles lá e depois é só fazer a colheita lá mesmo. Eu economizo vaso, espaço, o isopor também, daí ele não precisa ficar na banca. Eu fiz um suporte de pneu para pôr em cima, né, os isopor. Aqui eu vou descartar essa folha. Olha, quando eu vou tirar um pouco de folha, excesso de folha, com excesso de folha também faz a planta demorar muito para soltar muda. Ela se sente ali mais confortável, mesmo tendo tirado a cabeça dela. Então eu tiro um pouco do excesso das folhas. Mas eu nunca tiro como se eu estivesse colhendo uma folhinha para enraizar. Eu nunca tiro aqui, puxando com a raiz, porque eu tiro a gema junto. Quando eu tiro essa gema junto, eu perco a muda dela. Por exemplo, se eu remover esses dois aqui, a geminha sair junto, são duas mudinhas que não vão brotar. Então eu deixo aqui, isso aqui vai murchar, vai secar por conta. Daí eu venho aqui e removo, mas a geminha ainda tá lá. A outra que eu quero decapitar, aparentemente não tem problema, mas ela tá feia, essa suloa. Ela tá com essas erosões que eu falei, de quando ela recebe muita água, ela começa a soltar essas erosões. Como se fosse um ácaro. Olha. Mas é por conta do excesso de água. E o meinho dela já tá bonitinho vindo de novo. Então aqui eu vou fazer uma decapitação com reaproveitamento do caule. Eu vou vir aqui. Agora, como naquela não tinha problema, eu não vou mais passar álcool aqui. Se você quiser ir na sua casa, você pode passar. Prevenção e cuidado nunca é demais, né? Mas eu não vou passar. Então eu vou vir aqui, vou laçar. Eu acho assim, gente, quanto mais você tem medo de fazer uma coisa, fazer outra coisa, parece que mais problema você atrai. Quanto mais coisa você fica passando nelas também, prejudica bastante. Eu já, tipo, no começo eu era assim. Tinha muito medo de fazer decapitação, nossa, eu vou perder. E perdia mesmo, de tanto medo que eu tinha. Até que eu aprendi, quanto mais medo você tem, mais as coisas acontecem. Então não pode ter medo, você tem que estar aqui com o pensamento positivo, vai encher de mudinha, pensa assim, e vai lá e faz a decapitação e enche mesmo de mudinha. Olha. Opa. Vou remover essa folhinha que tá feinha aqui e essa também. A suloa, ela brota por folha às vezes, sabia?
É mais difícil, assim, mais demoradinho, mas ela brota a folha também. A raiz branquinha, ó, esse esquinho aqui, não tem nenhum problema, tá bonitinha e vai enraizar de novo. Vou passar um alquinho aqui e pôr ela para enraizar. Mesma coisa o caule, venho aqui e removo o excesso de folhas. É de 3 a 4 folhas no máximo que a gente deixa no caule, já é o suficiente para vir em brotações. Olha. Vou passar um alquinho aqui também. Essa aqui eu vou identificar com a plaquinha, porque tá no vasinho ainda, né? Gente, eu uso lápis para escrever nas plaquinhas. Não dá certo a caneta. Pode ser a caneta permanente, pode ser... Eu já usei tantas canetas. Não para. Com o tempo eu perco a identificação da planta, porque apaga. E o lápis é o que tem dado certo. Mas também se eu percebo que tá apagando, eu venho e escrevo de novo. Mas com a caneta não dá certo. Sulua. E prontinho. Agora é só deixar ele enraizar. Cicatrizar, aliás, né? E a cabeça enraizar. E plantar novamente. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero também que eu tenha conseguido passar a informação que eu desejava, que é ensinar vocês o que pode ser quando tem uma raiz aérea. Em todo caso, que nem no meu caso, não era uma cochonilha, não era nematóide, mas era um fungo no caule. E ela já estava pedindo socorro. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Nosso canal ainda é pequeno, mas o que a gente deseja aqui é crescer e poder estar sempre trazendo aqui um pouco do conhecimento que a gente tem nos nossos anos de cultivo e ajudar vocês no que a gente puder estar ajudando. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.